E aí, bora falar de um negócio que pode virar o jogo na vida de qualquer um? Hoje a gente vai desvendar o que é garra. Sabe, aquela força que explica por que, muitas vezes, o esforço come o talento com farinha? Essa nossa conversa é toda inspirada nas ideias do professor Júlio Facó sobre o trabalho da Angela Duckworth. Então se prepara, porque a gente vai bagunçar um pouco o que se pensa sobre sucesso. E já vamos começar com a pergunta de R$ 1.000.000, né? Pensa comigo. Quantas vezes a gente já viu alguém que era um puro talento, um gênio, ficar pelo caminho? Enquanto outra pessoa, talvez sem tanto brilho natural, foi lá e conquistou tudo. Parece que tem um ingrediente secreto aí no meio, não parece? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Mas antes da gente revelar esse segredo, um recadinho super rápido, mas muito importante, do professor Júlio Facó. Se a ideia de ter acesso a conhecimento de qualidade, de graça e sem enrolação te agrada, já sabe o que fazer, né? Curte, se inscreve aí no canal e compartilha com geral. É a melhor forma de dar aquela força para a educação gratuita chegar mais longe, beleza? Então tá combinado. Bora voltar para o nosso mistério. Então vamos para a primeira parte da nossa análise. A grande armadilha, a cilada em que todo mundo cai, que é essa nossa obsessão por talento. A gente adora a história do gênio que nasce pronto, né? Mas, olha, a realidade é bem diferente e, vou te falar, é muito mais legal. E essa história toda começa com a própria autora do livro, a Angela Duckworth. Imagina só, você está crescendo e do nada seu pai vira para você e solta: "Você sabe, né? Você não é nenhuma gênio." Puxado, hein? Só que essa frase, que para muita gente seria um balde de água fria, virou a faísca para ela começar a investigar o que realmente faz a diferença, para além dessa nossa mania de endeusar o talento natural. E ela não estava sozinha nesse clube dos não gênios, não. Olha só esses exemplos, que loucura. John Irving, um escritor americano famosíssimo, era taxado de preguiçoso e estúpido na escola. Tirava nota baixa em inglês, era disléxico e virou um autor premiado. O David Long foi barrado em aulas de matemática avançada. Hoje, ele literalmente constrói foguetes. E a própria Angela, a que não era gênio, anos depois ela ganhou uma bolsa da MacArthur, que é conhecida popularmente como Prêmio Gênio. Que ironia, hein? E isso tudo joga a gente de volta para a nossa pergunta principal. Se o talento não é o chefão, não é quem dá as cartas, o que é então? Qual é o verdadeiro trunfo? O que essa galera toda tem em comum que fez eles irem tão longe, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário? A resposta é uma palavra só, mas que tem um poder, olha, gigantesco. E tá aqui o nosso tal ingrediente secreto, a garra. E não é só ter força de vontade, não é só ser intenso por um dia. É uma coisa mais funda, sabe? Mais constante. Bora entender de uma vez por todas o que significa ter garra. A definição de garra é até simples, mas é muito poderosa. É a soma de paixão mais perseverança. Ou seja, é ter uma paixão verdadeira por um objetivo de longo prazo e, ao mesmo tempo, ter a perseverança para ralar por ele dia sim, dia também. Pensa assim, o talento te faz sair na frente numa corrida de 100 metros, mas é a garra que te faz cruzar a linha de chegada de uma maratona. É sobre fôlego, não sobre explosão. E a Angela Duckworth foi tão genial que transformou essa ideia em duas formulinhas muito fáceis de entender. A primeira é essa aqui: talento multiplicado por esforço é igual a habilidade. Ou seja, se o talento é só o começo, é a matéria-prima, é o esforço, as horas e horas de treino, de estudo, de dedicação, que pega esse potencial e transforma em uma habilidade de verdade, em algo que você realmente sabe fazer. Mas não para por aí, não. Agora vem o pulo do gato. Você pega essa habilidade que você construiu e multiplica por esforço de novo. E o resultado? A conquista. A grande sacada é essa: o esforço conta duas vezes. Primeiro para transformar talento em habilidade, e depois para transformar essa habilidade em resultado de verdade, em vitória. É por isso que o esforço é o protagonista dessa história, não o talento. Cara, e essa frase do Will Smith é o resumo perfeito disso tudo. Ele mesmo fala que não se acha o mais talentoso, nem o mais inteligente, nem o mais bonito. Mas a dedicação dele ao trabalho é absurda. Essa mentalidade de eu só saio daqui derrotado se eu morrer tentando é a garra em pessoa. É a decisão de não ser vencido pelo cansaço. Beleza, então a gente já entendeu o que é garra. Aí vem a pergunta, né? Tá, mas eu nasço com isso ou eu posso aprender a ter? E a notícia boa é que garra é tipo um músculo. Dá para treinar, dá para fortalecer. Então vamos ver como é que funciona essa jornada para construir a sua própria garra. Para desenvolver garra, geralmente a gente passa por 3 estágios. O primeiro é um interesse. É quando você descobre uma coisa que acha legal, que te deixa curioso.
É a fase de brincar, de explorar sem compromisso. Depois, vem a prática. É aqui que o bicho pega. O trabalho duro entra em cena. Você começa a treinar, a se dedicar para ficar melhor naquilo. E por último, vem o propósito. É quando você conecta essa sua paixão com algo maior que você, com um jeito de ajudar as pessoas. É esse propósito que te segura quando dá vontade de jogar tudo pro alto. E dentro dessa fase da prática tem uma diferença muito importante. De um lado tem a prática deliberada, que é aquele treino focado em atacar os seus pontos fracos. Exige concentração máxima e, sinceramente, é bem cansativo. O objetivo aqui é só melhorar. Do outro lado tem o famoso flow, aquele estado mágico em que tudo flui, parece que acontece sem esforço e te dá uma energia danada. O flow é incrível para a gente performar, para apresentar o que a gente já sabe. Mas é na prática deliberada, naquele esforço desconfortável, que a gente vira mestre no que faz. A importância do propósito fica super clara quando a gente olha para essa imagem. Pensa que o círculo lá de cima é o seu grande sonho, o objetivo da sua vida. As tarefas do dia a dia, tipo responder e-mail, fazer uma tarefa chata, são os círculos de baixo. Quem tem garra consegue conectar tudo isso. As pequenas coisas servem ao objetivo maior. Sem essa ligação, o esforço vira um monte de ação sem direção, a energia vai para o ralo. O propósito é o que aponta o caminho. A gente já viu o que é garra, como ela se desenvolve, mas tem tipo um sistema operacional, um software que precisa estar rodando na nossa cabeça para tudo isso funcionar. E o nome desse software é Mindset, ou, em bom português, a nossa mentalidade. E quem fala muito sobre isso é a pesquisadora Carol Dweck. Basicamente, existem dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa é a da galera que acredita que a habilidade é uma coisa que já vem de fábrica. Ah, eu sou bom nisso, ruim naquilo e acabou. Essa galera foge de desafio para não correr o risco de parecer burra. Já a mentalidade de crescimento acredita que a gente pode desenvolver nossas habilidades com esforço. Essa turma ama um desafio porque vê como chance de aprender. Para eles, o esforço é o caminho. Adivinha qual das duas é o combustível da garra? É um ciclo, sabe? Uma coisa alimenta a outra. A mentalidade de crescimento, essa crença de que você pode melhorar, faz você ter uma conversa interna muito mais otimista. Em vez de pensar, eu sou um fracasso, você pensa, beleza, o que eu aprendo com esse erro? E esse otimismo te dá gás para perseverar, para tentar de novo. E assim, você vai construindo garra, num ciclo que só te fortalece. E essa frase do Henry Ford fecha essa ideia com chave de ouro. A sua crença sobre a sua própria capacidade de crescer e superar as coisas acaba virando realidade. O jeito que você enxerga o esforço e o fracasso é o que vai decidir o seu próximo passo, se você desiste ou se você continua na luta. E para a gente fechar, fica aqui a provocação final. Pensa aí naquilo que se chama de paixão, no seu maior sonho. Agora seja sincero, ele aguenta o tédio da rotina? Ele aguenta um fracasso, uma porta na cara? E o mais importante de tudo, ele sobreviveria uma década inteira de esforço, de trabalho duro? A resposta para essa pergunta, ela é o verdadeiro termômetro da sua garra. Fica aí a reflexão.